boa tarde a todas e todos. Eu tenho um prazer muito grande em participar desse encontro hoje, né? Nesse contexto aí bastante adverso, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que manter as nossas atividades, os nossos encontros, mesmo que não sendo presenciais, não podendo abraçar as pessoas pessoalmente, né? Cada um e cada uma que está participando hoje, sinta-se aí saudado e abraçado por mim. Bom, então, esse tema proposto, né, pós-história e realidade brasileira, é um tema que me é muito caro, né? Inclusive, eu não sei como é que foi o sistema de distribuição aí, mas eu cheguei a encaminhar para a Cidade Futura um arquivo PDF de um texto meu, cujo tema é bem semelhante a esse, né? Chamado Wilhelm e a Promessa do Brasil, em que eu procuro aproximar essa concepção de pós-história do Wilhelm Flusser das reflexões que ele fez sobre o Brasil, principalmente as que estão na fenomenologia do brasileiro, né? Então, a minha exposição, para a qual, né, eu vou usar então aqui uma apresentação, ela se divide em duas partes. Na primeira parte eu quero apresentar rapidamente alguns conceitos-chave da noção que o Flusser desenvolveu de pós-história, e depois, na segunda parte, falar um pouco sobre o ponto de vista dele sobre o Brasil, né? De novo, embora ele tenha outros textos, né? E um outro livro, o Bodenlos, por exemplo, a sua autobiografia filosófica, em que, em boa parte, ele fala da sua vivência também no Brasil. Mas eu vou me concentrar mais na fenomenologia do brasileiro, mostrando como que algumas noções que o Flusser desenvolveu lá é um livro anterior, né? Eu estou começando pelo mais recente, agora nem tão recente assim, né? E para depois voltar ao mais antigo, mostrando que é sobre o Brasil, né? A fenomenologia do brasileiro, procurando mostrar como que, enfim, o que o Flusser desenvolveu e refletiu sobre o Brasil, de certo modo, antecipam algumas das ideias que ele desenvolveu no livro sobre a pós-história e em outros livros, ideias essas que projetaram o Wilhelm Flusser mundialmente, né, como um filósofo, né, um profeta também dos novos média, né, eletrônicos e digitais, enfim, de todo esse cenário, né, essa ambientação telemática que a gente vive hoje, que inclusive está possibilitando a nós esse encontro, né? Então, vou começar falando rapidamente da pós-história, né? Bom, o livro Pós-História, né, que tem como subtítulo 20 instantâneos e um modo de usar, teve a sua primeira edição publicada, né, em 1983, sendo que a redação terminou um ano e meio, quase 2 anos antes, né? Foi uma certa batalha. O Flusser já residia na Europa e ele batalhou de lá mesmo, junto a seus amigos aqui, principalmente ao Milton Vargas, para que o livro saísse, né? E ele saiu, durante muitos anos só existia a edição brasileira, embora o Flusser tivesse ele mesmo feito uma versão em alemão. Essa versão só foi publicada vários anos depois, se não me engano, a primeira edição em 1990. E existe uma segunda edição que foi publicada mais recentemente, em 2011. Inclusive, eu tenho a honra de ter feito o prefácio para essa edição, que é da Ana Blume, né? Bom, quando houver nas minhas citações aqui alguma indicação de paginação, eu não me lembro se está em todas as citações tem indicação de paginação, mas eu me refiro à paginação da primeira edição. Bom, pulando um pouco as coisas, né? Eu começo assim onde a proposta do Wilhelm Flusser sobre a pós-história começa a ficar interessante para a gente. No capítulo chamado Nossa Comunicação, ele diz que toda comunicação humana se divide em discursos e diálogos.
né? Sendo que os discursos eles são um modo de armazenar e difundir conhecimentos já existentes, e os diálogos são modos de gerar conhecimento, gerar informação nova, né? Então, no caso, os discursos eles são tanto melhores quanto mais objetivos eles são, e os diálogos são tanto melhores quanto mais intersubjetivos eles são, né? E eles, como eu já disse, eles funcionam como um método de produzir conhecimento novo. Essa é uma ideia do Flusser, uma ideia que ele defendeu aí durante toda a sua vida e toda a sua carreira filosófica, né? Os diálogos, né, segundo o Flusser, e agora pensando muito em termos dessa distinção entre discursos e diálogos aplicada à civilização ocidental, né, ao Ocidente, ele diz que os discursos podem ser circulares, tem como exemplos as mesas redondas, os parlamentos, toda situação em que se discute alguma coisa, né, em que todos os participantes do discurso são, da conversa, do diálogo, são equivalentes, né, são equipotentes, né, e têm direitos semelhantes, direitos iguais, né? E os diálogos eles podem ser também em rede. O Flusser, na época que ele escreveu esse livro Pós-História, esses meios todos telemáticos que existem hoje eram apenas uma promessa. Então, ele dá como exemplo, né, o sistema telefônico e a opinião pública, né, como diálogos em rede. E os discursos podem ser de 4 tipos. Podem ser teatrais, exemplos seriam aulas e concertos, piramidais, exércitos, igrejas, em árvore, que são as ciências e as artes, ou anfiteatrais, que são rádio, imprensa, meios de comunicação de massa em geral, né? Eu tenho uma chave aqui que ajuda a entender isso melhor, né? Depois, assim, alguma questão de entendimento que ficar, vocês fiquem à vontade para perguntar, né? Eu não vou parar muito nisso não, porque a gente tem que produzir uma série de outros conceitos aí. Vou passar um pouco para diante. Então, ele chama, essa chave, ela é um pouco resumo do que o Wilhelm Flusser chama de tecido comunicativo do Ocidente. Bom, logo que o Flusser está discutindo essa questão dos discursos e diálogos, ele já detecta sinais de uma crise, né, no Ocidente, que está ligada, né, cujo surgimento está ligado a uma tendência de prevalência, primeiro, dos discursos sobre os diálogos, né? Então, como ele diz aqui, sob o domínio dos discursos, o tecido social do Ocidente vai se decompondo. Por que isso, gente? Porque os discursos eles não produzem nenhum conhecimento, nenhuma informação nova. Eles simplesmente veiculam, né, passam para diante informação antiga que esteve armazenada à disposição, digamos, dos discursantes, né? Então, a única saída que o Flusser vê para a crise do Ocidente seria a retomada radical da possibilidade dos diálogos, né? Então, eu cito aqui um trecho, ele diz, todo o espaço está ocupado pelas irradiações anfiteatrais, são aqueles discursos ligados principalmente à comunicação de massa, né? E pelo diálogo em rede. É interessante observar o seguinte, que os diálogos circulares para Flusser são aqueles mais democráticos, aqueles que pressupõem uma igualdade de condições de todos os participantes, né? O diálogo em rede é um diálogo que, se ele não faz mal, ele não chega a fazer muito bem. O Flusser não viveu isso, né? Mas se vocês querem entender bem o que Flusser quer dizer com diálogo em rede, é quando as pessoas ficam jogando conversa fora, por exemplo, pelas redes sociais, né? Sem ter o que falar, estou no consultório do dentista aqui, está demorando muito, o outro fala, bom, eu estou no posto de gasolina, ou seja, não existe nenhuma geração de informação nova, etc., né? Esse é um exemplo de diálogo em rede. Então, ele diz, a crise atual da ciência, voltando aqui à citação, né, deve ser, pois, vista no contexto da situação comunicológica da atualidade, né?
Então, a ideia é essa. A gente tem um predomínio absoluto de discurso sobre os diálogos, né? E onde existem os diálogos, eles são em rede, não são diálogos circulares, ou seja, que realmente produzem informação nova. Um outro instantâneo, né, que instantâneo é o nome que o Flusser dá aos pequenos capítulos do livro Pós-História. É como se fosse uma foto que ele faz de uma situação, né? Então, num instantâneo chamado Nossas Imagens, ele começa lembrando, né, que o nosso cotidiano é dominado por imagens, né? Mesmo sem a gente sair de casa, ou, né, ou quase, eu saí um pouquíssimo de casa, como nesse momento aí de pandemia, de confinamento, de isolamento social, talvez aí mesmo a gente esteja mais rodeado de imagens, né, que são de um tipo específico, né, desenvolvido, inclusive conceituado especialmente pelo Flusser, né? Mas, enfim, mesmo as imagens habituais, elas fazem parte da nossa vida, e se a gente está, enfim, em um ambiente não doméstico, a gente também está sendo bombardeado por essas mensagens, por essas imagens que irradiam mensagens, né? O que chama atenção nas imagens é que elas são superfícies, ou seja, são objetos bidimensionais e que, em grande medida, determinam nossas vidas. Das diversas maneiras sobre as quais elas determinam nossas vidas, depois nós podemos conversar sobre isso, podemos conversar. Então ele diz, planos como fotografias, telas de cinema e da TV, vidros das vitrines, tornaram-se portadores das informações que nos programam. São as imagens e não mais os textos que são os média dominantes. Mas as imagens mais antigas, podendo ser chamadas tradicionais ou convencionais, remontam à pré-história humana, né? Então, quando a gente fala em imagem hoje, a gente pensa principalmente naquilo que o Flusser chama de imagem técnica, sobre a qual eu vou falar, né, com detalhe daqui a pouco, né? Mas as imagens tradicionais, para o Flusser, foram o primeiro método que a humanidade encontrou de se orientar no mundo, né? Então, lá os habitantes das cavernas, quando eles pintaram as primeiras pinturas rupestres, né, eles estavam procurando com aquilo de algum modo se orientar no mundo, se localizar no mundo, né? Bom, a escrita, que é um código diferentemente da imagem, que é um código bidimensional, a escrita é um código unidimensional ou linear, né? Então, por exemplos, né, no alfabeto latino, cifras árabes, etc, etc. Então, a escrita, historicamente, e nisso o Flusser acompanha aí, estudos, né, antropológicos, históricos que foram feitos, né, que as imagens tradicionais, elas existiram desde a pré-história até mais ou menos o terceiro milênio antes de Cristo, quando em algum lugar do Oriente Médio houve alguém, enfim, teve a ideia de, para aprimorar a comunicação humana e até mesmo esse efeito de orientação da humanidade no mundo, etc., inventou um tipo de código em que os signos eram colocados um depois do outro, em fileira, e não mais distribuídos sobre uma superfície, como eram as imagens, né? E uma razão que o Flusser dá para isso é que as imagens elas foram inventadas, as imagens tradicionais, como uma forma de orientação para a humanidade, mas a partir de um certo momento, várias pessoas começaram a perceber que as imagens não apenas orientavam os seres humanos, mas também desorientavam os seres humanos. Então, nesse momento, é que surgiu a escrita como um novo modo, um novo método de orientação da humanidade, né? Então, aqui eu já tinha falado a questão da bidimensionalidade das imagens e da mudança para um código unidimensional, né,
que foi concebido para explicar as imagens, né? Então, o Flusser, várias vezes, ele fala, por exemplo, né, de como que ele dá o exemplo dos jornais, né, de papel, por exemplo, que estão praticamente em desuso, cada vez mais, né, coisa do passado, né? Mas ele dá o exemplo que na época que ele pensou isso era bastante comum ainda os jornais impressos, né? Então, o texto sempre em toda página do jornal tem que ter pelo menos uma foto, né? E o texto sempre se refere à foto, a foto ilustra o texto e o texto explica a imagem que está impressa ali na foto, né? Bom, então, citando aqui da pós-história, ele diz: para a consciência estruturada por imagens, a realidade é a situação, impõe a questão da relação entre os seus elementos. Tal consciência é mágica. Para a consciência estruturada por textos, a realidade é devir, impõe a questão do evento. Tal consciência é histórica. Com a invenção da escrita, a história se inicia. Então, a ideia do Flusser é essa, é que o que caracteriza a pré-história é o fato de eu ter superfícies né, planas, bidimensionais, em que elementos de significação são distribuídos espacialmente nesse plano, quer dizer, na verdade, superficialmente, não espacialmente, né? E, e isso coincide com uma mentalidade mágica, né? Bom, quando a humanidade passou a não mais privilegiar essa disposição aleatória de signos sobre uma superfície, mas colocar um signo depois do outro, com significados bastante precisos, né, nessa série. Então, para Flusser aí a humanidade adentrou pela primeira vez a história, né? Aqui é uma coisa interessante que explica isso, exatamente essa passagem, né, de uma imagem pré-histórica, né, para o que viria a ser uma escrita já histórica, ou pelo menos proto-histórica, né? No caso da imagem, à esquerda, você tem os elementos, né, que sugerem, né, uma cena, né? E quando você passa da imagem para os mesmos elementos que estão na imagem, distribuídos na superfície, quando eles são colocados em série, eu não tenho mais uma cena, mas eu tenho a possibilidade de uma narrativa. Então, essa é a diferença entre a pré-história e a história, ou o momento dominado pelas imagens tradicionais e o momento que começa a ser dominado e caracterizado pela escrita, que é a história. Bom, o Flusser diz o seguinte, que essa passagem aí das imagens pré-históricas para a escrita, essencialmente histórica, ela, digamos, melhorou um pouco a situação de desorientação em que as imagens tradicionais potencialmente colocavam a humanidade, mas não diminuiu, melhorou a situação, mas não eliminou completamente esse risco, né? Ele diz que existe uma espécie de dialética interna nas imagens, assim como existe na própria escrita, que faz com que esses códigos, que ele chama de códigos fundantes, ao mesmo tempo que orientam a humanidade, podem desorientar e alienar a humanidade, né? Então ele diz: os textos, como as demais mediações, representam o mundo e encobrem o mundo. São instrumentos de orientação e formam paredes opacas de bibliotecas. Desalienam e alienam o homem, o ser humano, né? Então, essa característica dos textos de, ao mesmo tempo, desalienar e potencialmente alienar, segundo Flusser, ocasiona o surgimento de um novo tipo de imagem, que, diferentemente das tradicionais, não é produzida diretamente pela mão do homem, mas mediatizada por códigos lineares. Códigos esses escritos, expressos numa linguagem matemática, né? As linguagens matemáticas, a exemplo das
da língua e das linguagens falada, escrita, né, tal como a gente conhece na nossa comunicação, a linguagem matemática ela é semelhante. Existem algumas diferenças fundamentais sobre as quais eu não vou poder falar agora, mas ela é linear. A linguagem matemática é linear como a linguagem falada ou escrita, né? Então, as imagens técnicas, elas são uma espécie, no final de contas, uma espécie de síntese entre as imagens tradicionais e a escrita, porque elas são superfícies bidimensionais que só produzem os seus elementos de significação a partir de mensagens escritas, de códigos lineares, especificamente produzidos para que a imagem seja gerada e crie um novo tipo de significação, né? Então, para o Flusser, existe, assim como existiu a passagem das imagens tradicionais para a escrita, ele pensa que existe, a partir, historicamente, ele determina isso em meados do século XIX, quando foi inventada pela primeira vez a fotografia convencional ainda, né? Então, nesse momento, ocorre a passagem da história para pós-história. Por quê? Porque nós temos a passagem da escrita, do predomínio, né, tendencial da escrita na sociedade, para uma situação de predomínio tendencial das tecnoimagens, né? Então, ele diz, assim como a noção de pré-história se liga ao surgimento das imagens tradicionais e a de história à invenção da escrita, esse novo tipo de código, que é uma espécie de síntese dos precedentes, é composto de imagens técnicas ou tecnoimagens e justifica, né, a expressão pós-história. Então, aqui é uma citação mais longa, mas é crucial para a gente entender esse conceito flusseriano de pós-história. Ele diz: os textos se dirigiam originalmente contra imagens, a fim de torná-las transparentes para a vivência concreta, a fim de libertar a humanidade da loucura alucinatória. Função comparável é a das tecnoimagens. Dirigem-se contra os textos, a fim de torná-los transparentes para a vivência concreta, a fim de libertar a humanidade da loucura conceptual. O gesto de codificar e decifrar tecnoimagens se passa em nível afastado de um passo do nível da escrita e de 2 passos do nível das imagens tradicionais. É o nível da consciência pós-histórica. Tá? Então, para o Flusser, assim como as imagens tradicionais correspondem à pré-história e a escrita corresponde à história, esse momento de tendencial predomínio das imagens técnicas corresponde ao que ele chama de pós-história. Então ele começa a dizer, bom, isso, como nos outros casos das imagens tradicionais e da escrita, não resolve o problema da humanidade, porque as imagens técnicas ou tecnoimagens, elas também têm a mesma característica de potencialmente orientar o ser humano, mas também potencialmente desorientar, potencialmente desalienar, potencialmente alienar. E aqui ele diz o seguinte, que a decodificação das imagens técnicas, ela é mais difícil, é mais ardilosa do que a das imagens tradicionais, porque as imagens técnicas, por seu realismo, por sua perfeição, não é? Elas dão a impressão de serem o que Flusser chama de sintomas, né? Quando, na verdade, elas são tão simbólicas quanto todas as outras, né? Qual que seria essa diferença entre sintoma e símbolo, né? O exemplo que o Flusser dá é o seguinte: o sintoma ele é um signo que aponta diretamente para o elemento que causou a existência desse signo. Ele dá o exemplo, por exemplo, você vê uma pata de cachorro no chão, no barro, assim, por exemplo, você fala, passou um cachorro por aqui, não é? Isso é um sintoma, não é? E ele diz que o problema, o perigo das imagens técnicas é exatamente as pessoas tomarem por sintoma o que na verdade é um símbolo, né? Elas não são objetivas, né? Então,
O que ele diz é o seguinte, que as imagens técnicas, ou tecnoimagens, como na linguagem dele, elas transcodam sintomas em símbolos, né? Então, assim, os meios, eles têm, os meios técnicos, eles são potencialmente muito realísticos, mas eles são altamente manipuláveis também. Portanto, eles têm um potencial de simbolização, de instituição de uma nova magia, não é? Muito grande, e um potencial de mistificação, portanto, né? Então ele diz, a mensagem das tecnoimagens deve ser decifrada, e tal decodagem é ainda mais penosa que a das imagens tradicionais, é ainda mais mascarada. Aqui eu fiz um diagrama, não é? Resumindo tudo que a gente viu até agora, né? Então, no quadradinho mais à esquerda aí no diagrama, a gente tem o mundo, né? O mundo causa um estranhamento, né? E que pode ser chamado de estranhamento 1, a humanidade cria as imagens tradicionais e isso gera a pós-história, a pré-história, desculpem. Mas depois as imagens tradicionais elas geram ainda um estranhamento 2 e isso gera a escrita que corresponde à história, né? No caso da pré-história, predomina a magia, no caso da história, a ciência, só que a escrita também, ela causa um tipo de estranhamento, que o Flusser chama de estranhamento 3, e para isso são inventadas, a reação, digamos, da consciência humana, né, é a invenção das imagens técnicas, que correspondem à pós-história. Né? Eu coloquei aqui pensamento estrutural, mas é interessante porque, além disso, o Flusser diz também que a pós-história tem o potencial para gerar uma nova forma de magia. Né? Então, é a mistificação que a gente sabe que as imagens técnicas ou tecnoimagens ocasionam o tempo todo. Né? Bom, ele dá exemplos dessa mistificação, seria a questão do divertimento, né? No instantâneo, aí no capítulo da pós-história chamado Nosso Divertimento. Ele diz o seguinte, que toda a história humana está baseada num confronto, né, do sujeito com o objeto, do eu com o mundo. Né? E esse confronto, muitas vezes, é doloroso. Né? E, no caso do Ocidente, houve uma espécie da imposição de um desvio, digamos, desse confronto direto entre eu e mundo, né, para o que ele chama de terreno intermediário, que seria das sensações imediatas. Né? Então ele fala assim, as sensações não são ainda nem eu nem mundo. Eu e mundo não passam de extrapolações abstratas da sensação concreta. A experiência da sensação faz esquecer eu e mundo. O filme, a TV, a notícia sensacional, o jogo de futebol divertem a consciência da tensão dialética eu-mundo, porque são anteriores a esses dois polos. Né? Então, a gente poderia pensar que as imagens técnicas elas estão diretamente associadas a esse divertimento, né? Que é uma espécie de desvio, né? Para o plano das sensações imediatas, no sentido de evitar o aspecto doloroso do confronto eu-mundo. Né? Bom, mas o aspecto bastante crítico que o Flusser tem em relação ao divertimento é que o divertimento ele é uma espécie de acúmulo de sensações que são eliminadas, indigeridas, né? Por nosso psiquismo, vamos dizer assim. Né? Ele diz o seguinte, divertimento é acúmulo de sensações a serem eliminadas e indigeridas. Uma vez posto entre parênteses mundo e eu, a sensação passa sem obstáculo. Não há nem o que deve ser digerido, nem interioridade que possa digeri-lo. Não há intestino, nem necessidade de intestino. O que resta são bocas para engolir a sensação e ânus para eliminá-la. A sociedade de massa é sociedade de canais que são mais primitivos que os vermes. Nos vermes, há funções digestivas. Bastante veemente esse trecho, né, que mostra exatamente esse caráter alienador, né, das tecnoimagens.
Bom, para compensar um pouco esse efeito muito prejudicial do divertimento via imagens técnicas, né? Tem um capítulo do Flusser chamado Nossa Embriaguez, em que ele fala inicialmente sobre a necessidade que os seres humanos têm de se embriagar, né, de fazer uso de drogas, etc., um pouco nesse sentido de, com aquela mesma função que o divertimento desempenhava, né, como aí no aspecto anterior que eu indiquei, né? Então, o Flusser diz que o, a própria ambiguidade do termo droga, né, significa ao mesmo tempo veneno e remédio, né? E isso tem uma correlação um pouco aí desse ponto de vista do Flusser com aquele belo e famoso início aí do mal-estar na civilização do Freud, o mal-estar na cultura, né, do Freud, em que ele fala que em todas as culturas existem essas drogas, né, que são mais ou menos admitidas conforme aí a situação histórico-geográfica, né, e, e que elas têm um pouco essa função de aliviar, digamos, a carga, o peso da cultura, o peso da coletividade sobre o indivíduo, etc., né? Mas o que nos interessa aqui diretamente é que, para o Flusser, a arte é a droga mais poderosa, né? Ele diz o seguinte, que a arte é comparável à droga porque as drogas, para ele, são meios para se instituir o imediato, ou seja, aquilo que não depende de meios, né? E a arte, ele diz que ela é um desses meios de instituir o imediato, né? A beleza, né? A apreciação da beleza é ela tem a ver com essa experiência do imediato e o meio para se ter essa experiência é a arte. Portanto, a arte é uma droga no sentido de que ela é um meio de estabelecer a imediação, né? Então, uma outra citação longa aqui, mas que vale a pena a gente ver. A arte é o órgão sensorial da cultura por intermédio do qual ela sorve o conceito o concreto imediato. A viscosidade ambivalente da arte está na raiz da viscosidade ambivalente da cultura toda. Ao publicar o privado, ao tornar consciente o inconsciente, é ela a mediação do imediato, feito de magia. Pois tal viscosidade ontológica não é vivenciada pelo observador do gesto como espetáculo repugnante, como o é nas demais drogas, mas como beleza. E a cultura não pode dispensar de tal magia, porque sem tal fonte de informação nova, embora ontologicamente, a cultura cairia em entropia. Fim de citação. Então, eu vou correr um pouquinho mais para a gente poder entrar na parte relativa ao Brasil, né? Para o Flusser, resumindo um pouco, a arte é o único gesto político que coloca em risco o predomínio do que ele chama de aparelhos, né? Que são sistemas cibernéticos, né? Que cooptam, digamos, as consciências humanas, né? No sentido de direcionar o comportamento, né? O Flusser fala que sob a influência dos aparelhos, os seres humanos vão deixando de ser seres humanos para se tornar funcionários, né? E os aparelhos, eles são organismos cibernéticos, né? E eles precisam, portanto, de informação nova. Então, eles não podem abrir mão da arte, porque a arte é um dos poucos meios, segundo Flusser, de produzir informação nova. Então, eles não abrem mão da arte, mas não abrindo mão da arte, eles correm o risco de ter o seu poderio desestabilizado, porque a arte ela impede, digamos, que seres humanos sejam transformados em funcionários, né? Em robôs, né? Então, citando aqui, publicar o privado é o único engajamento na República que efetivamente implica a transformação da República, porque é o único que a informa. Na medida em que, pois, os aparelhos permitem tal gesto,
põe eles em perigo sua função despolitizadora. E nessa indecisão da situação atual reside a tênue esperança de podermos, em futuro imprevisível e por catástrofe imprevisível, retomar em mãos os aparelhos. Fim de citação. Então, aqui é um momento, digamos, tem dois instantâneos aí do pós-história que terminam com um vislumbre assim, mais esperançoso por parte do Flusser, que é esse sobre a arte e o sobre educação. Né? E ele até pensa que existe uma correlação realmente entre a verdadeira arte e uma educação verdadeiramente libertadora. Né? Bom, então, eu resumi aqui em meia hora, né, o conteúdo do livro Pós-História, que é bastante denso, bastante complexo também. Eu tenho consciência de que muita coisa, né, não foi vista com o detalhe devido, mas aí as questões ficam para depois aí da minha exposição. Né?